E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Holanda e algumas noticiazinhas que rolaram antes. Bom, eu sou o BGP Neto, tô feliz aí pelo retorno da Fórmula 1 das suas férias e comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um BBcast. Pois é, né, a gente teve esse GP da Holanda que inicialmente parecia que seria 1,5, mas ele até que foi movimentado. Exatamente, ali da metade final da corrida teve bastante movimento e infelizmente por batidas, quebras e abandono, que nunca é legal ter na corrida, mas gerou aí um entretenimento no final da corrida. Porém, antes de falarmos em si do GP da Holanda, vários recadinhos do paddock como sempre, lembrando vocês da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se, que é muito importante, principalmente agora que o BP chega na sua reta final da temporada. E em novembro temos que renovar o nosso servidor, hospedagem e tudo mais, que gera um gasto muito grande. Então, se você está ouvindo o BBcast e gostaria de apoiar, auxiliar o Boletim do Paddock, clique no link que está na descrição desse podcast. Uma outra forma também de apoiar a gente é sempre que você for realizar suas compras na Amazon ou na Shopee, utilizar os nossos links que ficam disponíveis no podcast, lá no nosso canal do YouTube e no grupo de notícias do BP. Então não deixe de fazer suas compras por esses links. A gente recebe uma comissão, mas nenhum valor é acrescentado na finalização da sua compra. Bom, no meio aí das férias nós tivemos aquele bafafá de quem seria, né? Aquela discussão de quem seria a dupla da Cadillac. Surgiram fortes rumores de que Pérez e Daniel Ricciardo, também teve o Ricciardo ali rolando da possível retorno dele da Fórmula 1, porém uma coisa que até a Débora pontuou em um BBcast, uma live passada, é que o pessoal da Cadillac falou mesmo que, bom, se é um piloto que já foi chutado da Fórmula 1, que não tem mais gana na Fórmula 1, vai ser a gente que vai trazer ele para poder redescobrir essa vontade de correr. Foi uma forma da Cadillac dizer, né, que a Fórmula 1 não é um lugar de caridade. Exato. Assim como Fernando Alonso. Exatamente, mas o rumor maior era entre Bottas e Pérez, estava mais ou menos cravado sobre isso. Alguns brasileiros ainda viviam a esperança de Drogovic entrar na Fórmula 1, mas Cadillac, essa semana passada, já anunciou, na verdade essa semana, anunciou aí que a dupla dela será Bottas e Pérez, sendo um tiro de segurança, né? Um passo de segurança ali que a Cadillac apresenta. O Bottas nunca foi um piloto de bater muito, nunca foi um piloto de abandonar tanto. O Pérez é um pouco mais difícil de lidar comparado com o Bottas, mas também são dois pilotos que vão trazer um pouco de segurança aí e para o desenvolvimento e crescimento da equipe, que chega numa mudança de regulamento com motor novo, que vai desenvolver o futuro motor. Então, assim, é melhor ter dois pilotos experientes do que ter um experiente e um novato na categoria. Tinha muita dúvida de qual que era a linha que o Cadillac ia seguir. Nessas últimas semanas, desde o anúncio da Cadillac na Fórmula 1, muita coisa falou sobre essa dupla de pilotos, porque eles tinham uma lista de, acho que assim, girava entre 11, 12 nomes, alguma coisa assim, e que foi passando o tempo, eles foram descartando alguns possíveis pilotos. Nessa reta final aí para uma tomada de decisão, era muito falado sobre o Bottas, mas também tinha a questão do Pérez, por ele ter dinheiro também, e de certa forma, por toda a situação que a Red Bull tá hoje, ele teve um pouco da culpa absolvida ali, porque o pessoal falou, olha, não é culpa 100% do Pérez não ter conseguido entregar no último ano em que ele ficou na Red Bull, né? Teve muito da questão do próprio carro e da forma como a equipe gerencia o segundo piloto. Então, essa decisão foi tomada realmente na segurança, né? Até foi engraçado, porque tem uma pessoa que a gente vai mencionar aqui no podcast outras vezes, que é o Flávio Briatore, que na sexta-feira, quando teve aquela coletiva com os chefes de equipe, ele falou que se sentia, de certa forma, meio que responsável pela contratação do Bottas pela Cadillac. Porque ele concordava com o que o Toto Wolff disse, né? Que o Bottas era um piloto que é muito bom, ele é experiente, ele é um cara que ajudou bastante a Mercedes, principalmente nesse ano, né? Que para a regulamentação de 2026, o Bottas ficou muito tempo no simulador, ajudando com o carro do próximo ano. E eles já sabiam de tudo isso, né? E aí depois, ali, um pouquinho antes das férias, teve um rumor de que talvez o Bottas ia ser escolhido pela Alpine para poder terminar a temporada por eles,
por causa do desempenho do Franco Colapinto. Então foi por isso que o Briatore falou que até se sentiu um pouco responsável, porque assim, não teve exatamente uma conversa do Bottas ir para Alpine, mas por esse furdunço dele tá atrelado aí a uma possível substituição do Colapinto, ele também foi muito visto aí no mercado, ganhou uma visibilidade, então de certa forma a Alpine também tinha uma responsabilidade na contratação dele pela Cadillac. Exato. Bom, eu vou ser sincero, eu queria Drogovic, eu vi muita gente criticando quem tava falando isso, mas seria legal pro entretenimento brasileiro na Fórmula 1. Ainda mais que ano que vem estará na Globo, imagina quantos bordões, quantas palhaçadas durante a transmissão, seria lindo, mas... o carro do gás aqui perto de casa já tá tocando o tema da vitória, né? Então, pra quem é brasileiro, gostaria. É que assim, realmente, né? Acho que o que faltou pro Drogovic é algo que faltou pra ele nos últimos anos, né? Uma presença de um bom manager ali da carreira dele, porque não adianta nada você ter um cara que não vai nas corridas, que não tá ali em contato. Acho que uma das coisas que também foi ruim pro próprio Drogovic cara, você correu 24 horas de Le Mans com a Cadillac. E aí, tipo, no final de semana seguinte, ele dá uma entrevista na TV falando, mas a gente não conversou de nenhuma forma sobre essa possível contratação. Cara, você tá correndo com eles, você teve acesso ao pessoal ali. Tipo, você nunca pensou em mandar um currículo ou tentar forçar alguma coisa para poder buscar essa vaga, né? Teve também um rumor de que era ele o contratado, porque uns dias atrás também, antes das férias, ele divulgou alguns novos patrocinadores, então isso talvez poderia ser um indicativo, né, de que ele ia estar na Fórmula 1. Só, cara, faltou muito pro Drogovic, né? Acho que o auge realmente foi ele ter vencido a Fórmula 2, é óbvio, mas não fazer outras coisas e também ter recusado alguns convites aí nesse meio tempo só para poder ficar ali na aba da Aston Martin, estar mais presente no paddock ao invés de estar realmente correndo, eu acho que é algo que pesa muito, porque apesar dele ter experiência tipo no simulador e ter feito alguns treinos livres, a Aston Martin nunca foi uma equipe que ele conseguiu correr uma corrida, independente do que aconteceu com o Alonso ou com o Stroll, ele nunca conseguiu fazer uma prova. Então isso também fica meio marcado, né? E aí, comparado com outros estreantes, a balança dele tá sempre pra baixo, né? Exato. Outra coisa que você falou, faltou pro Drogovic, agora fugindo rapidinho da pauta, mas daqui a pouco eu já retorno. Foi interessante que na transmissão lá da TV Bandeirantes o pessoal falou, né? Citou que o Stroll por 2 vezes quis sair da Fórmula 1, mas o pai dele insistiu para ele permanecer na categoria. Ou seja, o moleque tá correndo até contra a vontade dele. Correndo bem, porque hoje fez uma tremenda de uma corrida. Mas parece que contra a vontade, com força da raiva, tá correndo bem, né? Não tem muito o que fazer, né? Acho que é ruim porque o Drogovic ficou todo aquele tempo ali da base sem querer pegar uma equipe para poder fazer parte da escola, né? Digamos assim, da academia. E aí, quando chegou no momento de decisão, ele resolveu ir para Aston Martin, que parecia ser o caminho mais fácil, mas ao mesmo tempo, né? Com um lugar ali muito carimbado pelo Stroll. E uma equipe que precisava de uma figura mais midiática ali, acabou optando pelo Alonso, ele realmente ficou sem vaga, né? E aí a gente teve a fala do Alonso essa semana falando que Fórmula 1 não é lugar de caridade, né? É uma pena. É uma pena. Poderia uma pena ser. que essa porta se fechou, né? Exatamente. Parece aqueles programas de auditório que tem 3 portas pra pessoa escolher, ela escolhe a pior. Não, no caso do Drogovic, naqueles programas tem 3 portas e ele escolhe a porta de incêndio pra sair, né? Que pena, né? Bom, vamos lá. Agora, como você citou agora há pouco a questão do Briatore, nós tivemos aí na coletiva um debate. Um prato cheio. Um banquete, onde levantaram a possibilidade do Briatore, Eccleston, Bernie Eccleston no caso, né? Horner, comprarem a Alpine, os 3 se juntarem num clã dos infernos para poder comprar essa equipe e administrar ela. É a nova ordem do Sith sendo formada, né? Eles estão aí para poder fazer a grande estrela da morte. Meu Deus do céu. Eu achei, que assim, eu gosto muito de ler a coletiva dos chefes de equipe muito mais que a dos pilotos, né? Porque a dos pilotos é sempre aquela coisa de, eu vou tentar ir bem na corrida, não sei o quê. Tipo, não tem muita coisa, né? O suco mesmo é nas coletivas dos chefes de equipe. Nem tanto que a melhor coletiva que tem no filme
da Fórmula 1 é com os chefes de equipe. Exatamente. E dessa vez eles colocaram o James Vowles, que, né, o chefe de equipe da Williams. Colocaram o Briatore e o Toto Wolff, que não tinha melhor, assim, pra formar uma trindade, Podia né? ser um cheiro de enxofre ali. Coitado do James. Coitado do James. E aí, né, veio essa pergunta da Autosport falando, né? Essa pergunta, na realidade, ela foi direcionada pro Toto Wolff. Que eles falaram, né? Ai, o que você acha, Toto Wolff, dessa possibilidade aí do Briatore, né? Se juntar com o Bernie Eccleston e com... Briatore, Exxon e Horner. E o Horner, me fugiu o nome do Horner. Nossa, saiu faz nem um mês, já esqueci. Já esqueci, não é muito importante. Que essa junção aí pra poder comprar a Alpine. E aí o Toto falou, ai, seria muito bom a gente disputar com uma equipe como essa, porque assim como a gente já teve momentos muito grandes na Fórmula 1, com o Williams, né, com o Frank Williams, com outros grandes nomes aí na categoria, ia ser novamente tipo, uma junção de grandes nomes trabalhando juntos, então acho que ia ser bem legal, porque para Fórmula 1, questão de mídia é muito interessante, e foi muito bom, cara, esse negócio, né? E o Toto Wolff pegou e chamou eles de uma máfia, né? Ia ser uma máfia. E aí o Briatore falou que eles iam ser os tubarões da máfia e tal. E aquela coisa, né? Se o Briatore não estava pensando por esse lado, agora ele deve estar. Porque, né? Assim... Venderam a ideia pra ele. Venderam a ideia pra ele, né? Trouxeram um grande prato, que tinham perguntado pra ele, mas e o Horner? Ele falou, agora eu não estou pensando no Horner. Ele não está nesse momento na categoria, ele saiu, mas eu acredito que ele deve voltar, mas que ele não estava pensando por esse lado. Ele vai voltar porque eu vou comprar uma equipe com ele. Exato, não estava pensando nesse lado de contratação, mas agora que você falou, parece que é uma boa. E, né, o Bernie Eccleston, por que o Bernie Eccleston? A gente não é porque, né, sim, ele tá no auge da vida dele, não é por esse sentido. Na realidade é porque ele tem muito dinheiro, né, o que faltaria para Briatore e pro Horner é dinheiros, né? E dinheiros é algo que o Eccleston tem bastante. Então, ele poderia entrar por esse lado. E aí já tem toda aquela coisa da história da própria Alpine, né? Porque 24% das ações dela tá com aquele grupo esportivo, que tem, inclusive, o noivo da Taylor Swift. Então, coitado desse cara, velho. Nossa senhora. Então é isso, sabe? E, realmente, a Alpine, ela virou uma grande bomba, né? Porque pra própria Renault, eles já foram ali, desistiram de fazer o motor de 26, vão comprar o motor da Mercedes. Aí teve a mudança do CEO, que também, né, o Luca de Meo era um cara que, de certa forma, defendia a Fórmula 1, e ele saiu dali. Então, tem essa coisa de, talvez, a Alpine realmente tá indo pra um rumo que ela vai ser vendida. Que ela não vai ser mais um projeto que a Renault vai ficar segurando por muito tempo, né? A Alpine da Fórmula 1 em si. Então, pode ser que surja aí a oportunidade de alguém comprar, e esse alguém, né, seria esses 3 nomes aí. Lembrando que esse grupo, fundo aí de investimentos esportivo, que tem o... noivo da Taylor Swift, o marido troféu. Exatamente. E ainda tem o Ryan Note, que é o Deadpool. Cara, são as 2 únicas almas boas que tem ali. O resto... O Ryan Reynolds, ultimamente, com a esposa dele, não tá muito bom o negócio. Não, mas aí já é outros 500. A gente gosta do Deadpool, a gente acha que é ele que vai comprar a equipe. Exato, é o Deadpool que vai comprar a equipe. Que também, juntar o personagem junto com esses outros... Me parece até conveniente. Exatamente, casou... Coitado do Travis, né? Coitado do Travis. Travis, coitado. Acho que semana que vem, essa semana, quando ele estiver aqui no Brasil, vamos sentar com ele no cu do padre. E explicar pra ele a bucha da qual ele está se metendo. Não o casamento. O casamento com a Taylor é o melhor momento da vida dele. Parabéns, até junto com os pilotos da Fórmula 1. Parabenizado. Vamos parabenizá-lo. Sei que ele ouvirá esse podcast, já que ele gosta de podcasts. Mas, coitado. Inclusive, vamos convidar ele para participar do podcast. Exatamente, vamos convidar ele para participar de uma live. Ai, cara, que eu fiquei realmente... Quando eu li esse momento ali da coletiva, eu fiquei realmente pensando, nossa, gente, se o Briatore não tava pensando por esse lado,
Agora vocês deram a faca e o queijo na mão dele. Que era o que ele precisava, né? Um acalento ali na alma. Não, imagina o Briatore tá lá pensando assim, puta merda, o que eu faço pra essa equipe dos infernos? Quem eu contrato? Quem eu contrato? Aí vem... Porque o que ele contratou teve que fugir, né? Porque a família metida num golpe. Aí você imagina, ele tá lá pensando e fala, que tal Bernie Eccleston e Horner? Um velho tarado, outro velho tarado? Não, cara, são os três, na verdade. Que tristeza. Não, e o pior é que a Fórmula 1 continua se reciclando, né? Porque esse pessoal não se afasta da categoria, não, né? Eles volta, né? voltam, eles têm que ficar juntos. E aí a gente tem o Toto Wolff falando, não, é uma boa ideia. Não, e daqui 50 anos vai ser assim, o Bernie Eccleston vai chegar na Fórmula 1 com o cérebro dentro de um jarro daqueles sabe, de pepino. Não, ele de palmito. ele é o Não, The Face of Bowie do Doctor Who, aquele cabeção. Ele vai vir com Dalek, ele vai ser um Dalek. Não, na verdade, o Um Bernie Eccleston Cyberman. ele tá mais pra Cassandra, que é só a pele esticada e alguém hidratando ele. Exatamente. Engraçado, né? Esse velho, nossa, cada ano que passa, né? Deve estar usando a substância. Exatamente. Bom, e falando aí em questões periclitantes, desesperadores da Fórmula 1, a gente teve esse final de semana para esquecer da Ferrari, que Lewis Hamilton abandonou. Eu, se fosse a Ferrari, eu desistia desse ano e deixava o pessoal da Cadillac vir correr. Pra eles pegarem experiência, entendeu? Já que talvez a Ferrari vai ter que emprestar um carro antigo pra eles fazerem uns testes aí, já empresta esse. Bota a Cadillac pra testar alguma coisa. Coloca o Bottas e o Pérez ali para correr no lugar do Hamilton e do Leclerc, e coloca os dois num spa até o final do ano, não em Spa-Francorchamps, mas num spa. Coloca os dois ali para relaxar, para a alma dos dois voltar, porque numa entrevista pós-corrida do Leclerc, você vê que ele não tinha mais alma, ali só tava o corpo, sabe, A alma aquela dele tava casca. pairando em cima. A alma dele já pegou, que nem uma vela, saiu pelo mar ali na Holanda, tá chegando na Itália. Como bem disse o Valese no podcast não, desculpa, no Twitter, a vantagem dos dois carros ter abandonado, que a Ferrari já tá juntando tudo, já tá indo pra Monza, vai chegar mais cedo, se vacilar, pega a sobra do almoço, da macarronada da nona, pra comer, e é uma semana ali tentando se recuperar. Eu fiquei bem triste com esse final de semana, porque o Hamilton ali na sexta-feira, né? Não, foi na quinta. Ele falou, não, foi muito boa as minhas férias, eu realmente precisava desse tempo pra fazer uma pausa, mas agora eu voltei energizado. A pausa não serviu de porra nenhuma. Eu voltei energizado, eu coloquei, né, minha cabeça no lugar, não, a gente vai focar agora pro final do ano, vamos aí perseguir bons resultados. E aí a primeira corrida do ano é igualzinho a tudo que aconteceu no restante do ano. Era melhor não ter ido. Não, então, e o pior é que os dois carros estavam performando bem, os dois pilotos estavam performando bem para aquilo que a equipe estava vindo entregando, sabe? Então, assim, foi uma lástima, foi muito ruim. Assim, é o que o próprio Hamilton e o Leclerc falaram durante as entrevistas deles pós-corrida. Não tem muito o que se dizer, o Hamilton teve o carro, saiu de traseira, ele pisou no molhado, mas ele falou que mesmo assim ele sentiu algo estranho no carro antes de ter a rodada, que é normal, você pega um piso ali molhado. Ele é um cara que, desde o começo do ano, tá tendo dificuldade com os freios, né, do carro também. E uma das coisas que a Ferrari tá fazendo muito ao longo de todo o ano é pedindo para eles pouparem combustível e pneu do carro, e nessa pistinha também a grande dificuldade que, como ela é muito inclinada, né, as curvas, eles estavam ali na sexta-feira, que foi a pior performance deles do final de semana, tentando regular o quanto que o carro podia ficar próximo do solo ou não para poder não ter o desgaste da prancha. Então tava já uma situação bem complicada para a Ferrari durante todo o final de semana, tipo, muita pressão para os dois pilotos para poder tentar encontrar uma configuração. Exato, então teve isso. Aí junto aqui do Leclerc foi um otimismo muito grande do Antonelli. O próprio Leclerc falou, pô, não tem que culpar, não tem que massacrar o guri. Mas ele foi otimista e acabou tirando os dois da corrida. Tirando porque, assim, o Antonelli acabou, se não me engano, em último lugar, apagando a punição dele. Daí penúltimo, porque o Gasly ainda, coitado, ainda conseguiu chegar atrás dele. Alpine, né? Bom, mas, cara, da Ferrari é isso. Acho que é tentar em Maranello ali, resolver internamente, para já focar em 2026. E esse final de ano vai ser que nem velório, só uma missa de corpo presente, porque de resto não tem mais nada para se fazer. Eu acho que o ruim é que eles estão vindo de uma sequência de corridas bem difíceis, né? Antes das férias já tava
complicada. A Hungria foi o ápice, assim, do próprio Hamilton, né? Falando que, tipo, não adiantava fazer nada, porque não tava surtindo efeito, né, no carro. E acho que o baque maior é porque nos outros anos que a Ferrari não tava tão bem, assim, eles ainda tinham a chance de conseguir alguns pódios, vencia uma ou outra. Esse ano eles estão perseguindo uma vitória que talvez não venha esse ano de forma alguma, né? Bem difícil. E aí você tem outras equipes, tipo que nem a Racing Bulls, que em teoria tem um carro inferior, foi pro pódio esse final de semana. E eles ali, tipo, não conseguem passar na pista. Estratégia ruim também, de certa forma, porque aquela hora que tomaram o undercut da Mercedes foi uma fatalidade, mas aconteceu por causa do safety car. Só que acho que tudo isso acaba juntando, né, com uma performance mais complicada. E aí vai chegar no final de ano que muita coisa pra poder ser feita. Um desânimo, né? 9 corridas aí vendo a Ferrari se lascar. Né? Bom, e falando que quem se lascou esse final de semana foi Lando Norris, que, pô, fez um bom final de semana, foi rápido nos treinos, perdeu a pole pro Piastri. Na corrida, normal, perdeu a segunda posição pro Verstappen, mas é aquela coisa que já aconteceu. Quando você tem o melhor carro do grid, você não vai querer sair estapeando o segundo colocado ali, que roubou a tua posição, porque você pode buscar esse resultado na pista. Foi o que o Norris fez, conseguiu. Estava em segundo lugar, estava chegando no Piastri, não sei se ia chegar a ter disputa pela primeira posição, mas os dois estavam conseguindo ali ter uma disputa franca entre eles. Porém, veio a quebra do motor, algo que não é tão comum na Fórmula 1. O Norris foi a primeira vez que teve quebra de motor desde o Brasil 2022. Não é tão comum ter quebra depois das férias, né? Porque geralmente quando eles fazem troca das peças do motor para a primeira corrida depois. Exato. Ou também, né, o McLaren quis poupar a troca de peças para o resto da temporada, mas é uma pena. Eu acho que assim fica chato para a disputa do título do campeonato, porque o Piastri desponta, né? Salvo engano, a gente fez os cálculos, são 34 pontos a mais que o Piastri vai ter sobre o Norris, fazendo com que assim a grande vantagem que ele vai ter é exato 34 pontos. Faz com que o Verstappen, desculpa, o Piastri já esteja com uma mão na taça. Dificilmente vai conseguir tirar esses 34 pontos de desvantagem. É que agora você tem umas corridas bem complicadinhas, né? Tipo, Azerbaijão, Singapura, que é mais difícil de ultrapassar e tem uma dificuldade ali porque o piloto tem que realmente fazer uma boa classificação. Mas aquela coisa, se o Piastri não tiver abandono daqui pra frente, é muito difícil de igualar de novo a briga entre eles, né? A gente ainda tem 3 sprints que tem uma pontuação aí adicional, mas mesmo assim. Não, depende do abandono do Piastri. O Piastri é um piloto bem consistente, difícil de abandonar. E ele tem ele tem aquela sorte de campeão, se parar pra pensar, né? Porque na Austrália era para ele ter abandonado, conseguiu voltar, conquistou bons pontos. No Canadá, na batida que o Lando bateu nele, também teve grande chance de abandonar. Então, assim, o Piastri tá com uma luz muito boa para ele, tá com uma sorte tremenda. É que eu acho que a McLaren ela ainda tem esse desejo de tentar dar o título pro Norris até o final do ano, né? Mas tem aquela coisa de ele não ter se ajudado em algumas corridas desse ano. E esse abandono é óbvio que vai acender um alerta pro outro lado da garagem, né? Tipo, o que aconteceu no carro do Norris que a gente tem que fazer para evitar um abandono do Piastri. Então se torna mais difícil do Piastri abandonar uma corrida. A não ser que ele entre em disputa com alguém, né? Em pista. E que é difícil. Ele sempre entra em disputa limpas. Então é bem diferente aí da própria forma do Norris conduzir. Bom, é algo que a gente provavelmente só vai saber mesmo nas próximas corridas, literalmente. Então vamos aguardar, mas não queria. Eu acho que a corrida terminando ali com esses 34 pontos hoje, a corrida terminaria, o campeonato terminaria no Qatar. Se continuar dessa forma, tem grande chance de terminar ou no Brasil ou em Las Vegas, sabe? Então, o que para a Fórmula 1 terminar em Las Vegas seria ótimo, né? Que é o GP que eles mais valorizam, né, até o final do ano. Vamos ver o que vai acontecer com esses dois aí, mas meio ruim o abandono do Norris. Né? Exatamente. O que não foi ruim foi o pódio do Hadjar, né? Porque com esse abandono, o Hadjar conseguiu seu primeiro pódio da Racing Bulls. E assim, eu não vou separar a Racing Bulls de 2024 com a de 2025, como o pessoal faz a separação aí, porque mudou o nome. Não, para mim ainda é
Para mim seria ainda, desde a Minardi, Toro Rosso, uma equipe só. Não, Toro Rosso vai colocar Minardi não. Mas tudo equipe B ali da Red Bull. Mas como o Racing Bulls é o primeiro pódio, o Hadjar, cara, fez um final de semana muito bom, classificou em quarto, permaneceu em quarto, foi resistente, segurou o Leclerc, segurou o Russell. Não quis avançar sobre os 3 primeiros colocados, soube que ali era o lugar dele, que era melhor ele trabalhar pelo quarto lugar. Também a equipe foi precisa na escolha estratégica, né? Eles não fizeram nada mirabolante pro Hadjar, seguiram o que o pelotão da frente estava fazendo. Quando eles paravam em safety car, ele parou também, então não teve nada ousado ali para ele. E realmente, assim, acho que é um resultado legal, né? Porque é um piloto que na base foi muito contestado, principalmente pelos erros e pelos rádios que ele trocava ali com a equipe, né? Depois que ele subiu para Racing Bulls, ele começou a ficar um pouco mais contido na troca de rádio, porque ele até falou, né? Na Fórmula 2 eu pagava para correr, aqui eu tô ganhando, então eu tenho que me conter. E conseguiu esse resultado aí muito bom para um piloto que foi muito contestado em algumas atitudes dele em pista. Não, e ainda mais para a primeira corrida que ele teve aquele abandono precoce, gerou aquele mal-estar do Helmut Marko criticando ele. E é até engraçado, né? O Helmut Marko tava lá esse final de semana, ficou ao lado do Zac Brown na hora do pódio, e a cara dele de tipo assim: tô satisfeito que o Verstappen tá ali, mas porcaria, o cara que eu critiquei descer a lenha também tá ali. Mas foi legal, eu gosto do Hadjar. O Hadjar é o que a Débora falou. Na F2 realmente dava uma impressão de ser um piloto totalmente diferente desses que tá na Fórmula 1. Mas a gente assistiu lá o Grill the Grid, um moleque muito simpático, brincalhão, tá mostrando ser desse jeito também. E é o que eu falei pra Débora, eu fiquei feliz dele ter conquistado um pódio antes do Lawson. Porque o Lawson tá complicado. Guri ali, esse final de semana, realmente, ali o que ele fez com o Carlos Sainz, ainda o Sainz levar a culpa foi ridículo, patético. Nossa. Mas, como estão falando do Hadjar, vamos finalizar com o Hadjar, que parabéns, gostei. Francesinho aí, moleque é porreta, como diria a língua espanhola. Ele é um piloto que tem se mostrado muito simpático, né? Então acaba pegando um pouco mais de afeição por ele, diferente do que foi quando ele tava correndo na base, né? Mas acho que foi um pódio bem merecido pela construção, e é o segundo novato esse ano a conseguir pódio, né? Porque o Antonelli também estreou e já conseguiu pódio. Ele... em menos de 5 corridas, né? Isso é bem legal. Bem legal esse Canadá resultado. parece que foi bastante tempo, mas não, com a das férias. Da dupla das férias, né? Vamos pôr assim, porque teve 2 intervalos grandes. Bom, falando em intervalo grande, como a gente citou agora há pouco, 34 pontos separam Piastri de Norris. Piastri vem a passos largos para conquistar o título, consistente, tem sido um piloto centrado, sabe a hora certa. É uma coisa que até eu brinco lá no escritório, que a gente tem que saber quais lutas, quais brigas que a gente tem que ter às vezes. Então, assim, o Piastri é um cara que ele sabe quando ele tem que ser aguerrido, quando ele não tem que ser aguerrido, quando ele tem que economizar equipamento, pressionar. Então, o moleque tá todo aí. E nesse cenário que a gente comentou agora há pouco da Alpine, ele vendo até esse ambiente Chernobyl, que se prova que vai ser a Alpine, pode ser no futuro. Ele tá na disputa de um título, tá liderando o campeonato pela McLaren, mostrou que realmente a presença de um bom manager no paddock, como é o Mark Webber, que coisa, você tá ali, tá entregando, faz muito mais diferença do que... E esse final de semana ele igualou o número de vitórias do Webber, né? Legal, muito bom. Ele vai se tornar provavelmente o australiano mais vitorioso de todos os tempos. Olha só. Olha só. Quando quem... a McLaren acerta na contratação de um australiano. Coisa não é. E dizem que o Piastri pelo menos sabe andar de bicicleta e de moto, né? Não cai tanto. Ai, que loucura, né? Mas acho que o Piastri é um piloto que... É aquela coisa, né? Tipo, ano passado ele também não tinha ido tão bem na Holanda e conseguiu reverter aí esse final de semana, ter um bom resultado. Foi também aquele momento que tava todo mundo achando que o Norris ia conseguir a pole, que o Norris ia ganhar a corrida. Não aconteceu, porque o Piastri foi melhor na classificação, a diferença assim, mínima entre a volta dos dois, mas o Piastri saiu na frente. Então, é o que o Rubens falou, acho que tem algumas coisas do Piastri que tem melhorado muito esse ano, né? Além dele estar sabendo que ele vai escolher de briga ali na pista, ele é um piloto que também evoluiu muito em corrida, que era algo que ele penava ano passado, com gerenciamento de pneu, com algumas decisões ali, então
tá bem melhor esse ano pro Piastri, e é óbvio, se ganhar o título realmente, muito merecido pelo trabalho que ele tá fazendo em pista. Acho que da questão da disputa do título também, era um momento em que a McLaren decidiu abrir um pouco mais a oportunidade para os dois batalharem pelo título, então os dois boxes aí estão liberados para fazer estratégias diferentes para os seus pilotos. A gente viu ao longo da corrida até o problema ali no motor do Norris, da McLaren indo para cima, né, com ele no rádio, falando que ele podia atacar o Piastri, dando ideias ali para ele do que fazer em pista para poder se manter próximo do Piastri, dizendo, tipo, o seu pneu tá bom, você pode ir pra frente. Então, tem essa diferença aí dos dois lados do box, trabalhando pros seus pilotos. Agora não é mais uma questão de conquistar o título de construtores, porque isso a McLaren já fez, né, basicamente, pela diferença que eles têm pros outros. Muito difícil de perder esse título, mas esse duelo entre os dois. E aí a gente tem essa coisa, né, de talvez ter achado que eles iam se manter mais próximos e o Piastri ganha com outro carro abandonando. E aí também não é uma culpa dele, né? É uma culpa do equipamento. Eles que tiveram essa falha aí no motor, mas ele fez o dele, salvou ali. Até acho que no último safety car a gente ficou com aquela tensão de se ele ia conseguir manter a liderança, porque ele tava de pneu duro e o Verstappen de macio, bem no finalzinho ali da corrida. E sabendo se o Verstappen desse uma de doido para poder passar, não tinha muito o que fazer para recuperar a primeira posição, né? E ele não, tranquilo. Mas eu vou ser sincero, se o Verstappen tivesse de médio ou de duro, ele ia disputar a vitória. Ele ia tentar. Ele ia tentar. A Red Bull garoteou. A Red Bull, acho que ela contava com uma boa relargada do Verstappen, ultrapassando o Norris e o Piastri. A mesma coisa na largada, eles contavam Eles foram ousados na largada, né? O Verstappen com o pneu macio larga, depois defende, porque o Verstappen é largo pra caramba. Uhum. As duas zonas de DRS não ia segurar, ainda mais que os carros da McLaren estavam ruins de reta. O menor speed trap era da McLaren, justamente. Então, assim, foi uma jogada boa, foi uma estratégia. É um circuito que o freio, né? O freio cobra muito também, então pra quem tá atrás é sempre pior. Sim, o Verstappen é um cara que sabe conservar freio. Nunca foi. O único problema de freio que teve foi aquele que quebrou na Austrália. Mas o resto do Verstappen também, foi muito bom. Nesse final de semana teve aquela... Acabou o treino livre e eles foram fazer o teste de largada e ele acabou com o teste de largada de todo mundo, né? Porque ele foi direto. Nossa. Não, ele tava testando pra ver até onde ele podia ir. Não, mas ele viu até onde que ele precisava frear. Tanto que nesse negócio de testar na largada mesmo, né? Ele deu aquela corrigida ali, mas ele, tipo, aproveitou aquele deslize. Eu falo, aquilo ali naquela curva 3 não foi erro. Testado. Não foi erro. Foi jogada mesmo do Verstappen. É que ele, tipo assim, tava muito rápido, realmente o carro deu uma balançada, mas ele fez o que ele queria fazer. Mas, cara, assim, nesse ponto, cara, o Verstappen é muito bom. O Verstappen é muito bom, cara. Isso não tem como negar. Quando você não tem birra dele, você consegue ver. Essa que é a minha birra com a Ferrari. Porque você imagina a disputa que tivesse os dois pilotos da McLaren, Verstappen e os dois pilotos da Ferrari. Mas a Ferrari, ela quis fazer um carro novo. No último ano do regulamento, ela falou, fazer um carro novo. Ai, eu tenho vontade de chorar. Tá certo. Bom, eu tô feliz pra caramba, mas vamos lá. Final de semana próximo, GP da Itália. Eu acho que vai ser um bom GP, se não for o pior, porque olha, Itália, se não chove, não tem safety car, é chato pra caramba. Mas vamos torcer, vale a pena aí ficar na expectativa. A gente fica com a expectativa de ser ruim, que nem a gente achava que ia ser a Holanda. Exatamente. Aí vai que. Podem entregar entretenimento aí pra nós. Apesar que se mandar o radar que foi pra Holanda, é melhor não mandar, porque que previsão de chuva furada, né, esse final de semana. Vai dilúvios, 5 centavos de chuva, parecia a chuva que tem em Abu Dhabi. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.